Ele é advogado criminalista e professor de Direito Penal. Lançou a obra Coleção AB Primeira Fase, Direito Penal Volume 2, em 2011. No Saber Direito dessa semana, ministrou o curso sobre crimes contra o patrimônio. Na primeira aula, disposições gerais. Na aula do número 2, abordou furto. Na de número 3, roubo. No quarto, estelionato. E na quinta, receptação, apropriação indébita. Eu converso agora com o professor Rodrigo Almendra. Olá, professor. Muito obrigado por nos receber, por estar aqui na TV Justiça. Eu, dando uma lida nas suas aulas, assistindo alguns pedaços que eu consegui acompanhar, eu vi que o senhor trazia vários casos curiosos, como a possibilidade de existir ou não furto quando é praticado o marido em relação à esposa, se um crime de subtrair uma bolsa de dentro de um carro é maior do que subtrair o próprio carro. Enfim, o senhor tem muito dessas situações não muito usuais no seu dia a dia, situações assim interessantes que trazem para a sala de aula? Tem sim. O roteiro dos crimes contra o patrimônio é um dos conjuntos dos crimes no Código Penal que tem uma riqueza de exemplos praticamente infinita. Acho que daí se deu também a escolha do tema, né? O telespectador da TV Justiça é o nosso graduando em Direito ou o nosso jurista. Ele fatalmente vai empreender na seara dos crimes contra o patrimônio se ele tiver uma militância na área de Direito Penal. Então, é o dia a dia do advogado criminalista. Difícil um advogado criminalista não passar por um furto, por um roubo, por um estelionato, por uma receptação, né? Embora existam muitos outros crimes, mas esses são bem usuais e representam um grande quantitativo de encarceramentos. Em um país pobre, né, a gente tem muito preso baseado em drogas e em crime contra o patrimônio, basicamente. Então, o assunto se tornou relevante por causa disso. Mas aqueles exemplos pitorescos, a questão do crime do pai, do filho, quem pode praticar, eles ganham ainda mais notoriedade porque eles passam a ser objetos de temas como novelas. Essa da relação filho-pai e crimes de furto veio de uma novela em que uma personagem chamada Doris, ela subtraía dinheiro da carteira dos avós. E aí a temática era o respeito aos idosos e o desrespeito que os próprios parentes, enfim, cometiam com eles. E a época da novela, que a Doris subtraía dinheiro da... Doris era o nome da personagem, né? Subtraía o dinheiro dos avós, ela fizeram uma reportagem questionando que crime ela pratica e qual seria a punição dela, né? Vamos tirar da seara da novela e que crime ela vai responder. E aí os especialistas da época, com muita perfeição na resposta, disseram, olha, até existe crime, mas ela não vai ter pena não, porque ela é descendente e o descendente que pratica crime de furto contra ascendente é isento de pena em nosso sistema, como também é o cônjuge na constância da sociedade conjugal. Então, aí você vê uma matéria dessa, vista de forma novela, né? Então, o apoio midiático que a novela tem e o alcance que isso tem, o sujeito em casa pensando, então, quer dizer que Doris pode subtrair do avó e não pratica absolutamente nada. Isso teve uma repercussão social gigantesca, ao ponto de se ter modificado o Código Penal, mas não para excluir essa responsabilidade, apenas para limitar. Então, assim, é possível que uma Doris subtraia dinheiro dos pais e não responda por nada? Mas hoje com a limitação, desde que o pai tenha menos de 60 anos. Protegeu-se o idoso, mas a relação social, interna, aquela subtração do filho contra o pai ou do pai contra o filho, aquilo ali continua sendo resguardado no direito penal como uma imunidade social. Curioso, né? É bem curioso. O senhor falando da quantidade grande que existem de crimes contra o patrimônio, na sua maioria são crimes menores? Menores. A maior parte dos crimes contra o patrimônio, sem dúvida, passa pelo furto e pelo roubo. E quando eu digo roubo, me refiro ao roubo na sua forma simples ou majorada pelo emprego de arma. Excepcionalmente, você vê a figura do latrocínio, que também, quando acontece, chama atenção, é índice oficial, passa a ser utilizado pelo governo como índice de combate a crimes violentos com resultado morte, ora entrando, ora saindo, conforme a vontade do político em questão. Mas são crimes frequentes. Os mais violentos, menos frequentes. E, normalmente, existe um destacamento da polícia especial para o combate a esses que são menores, porém, mais lesivos. Existem destacamentos especiais da polícia, por exemplo, para crime de extorsão mediante sequestro, né? É um crime contra o patrimônio, ele não é tão frequente quanto o furto, mas ele causa um temor social gigantesco. E é tão temido do ponto de vista social e jurídico que
é a maior pena do sistema jurídico penal brasileiro, é o crime de extorsão mediante sequestro, que na sua forma qualificada pelo resultado morte vai de 24 a 30. Nenhum crime tem uma pena tão alta. Você pode até dizer assim, o homicídio vai até 30, sim, mas começa de 12. Mesmo na qualificada, você vai ter um 12. Então, não é de 24 a 30. A pena mínima para a extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte é de 24. Então, o legislador optou por esse crime para dizer, olha, esse aqui é o que de pior existe, é esse crime aqui. Mas ele não tem uma frequência como o furto tem. E o furto, por ser muito frequente, é um crime muito antigo, ele é também um crime riquíssimo em jurisprudência, né? E aí existem alguns aspectos curiosos do furto que nós não tivemos a oportunidade de trabalhar. Sim. Por exemplo, furto em shopping. É Natal, né? Então, está se aproximando de épocas festivas, então você pensa, o furto em shopping, quando é que um furto em shopping se consuma? Tem tanta riqueza jurisprudencial sobre isso, uma evolução tão curiosa. Já houve um momento em nossa jurisprudência que dizia que o crime de furto em um shopping só se consumava se o sujeito conseguisse sair do shopping com o objeto. Mas aí depois veio outra jurisprudência para piorar a situação e disse ele jamais vai conseguir sair desse shopping porque tem circuito fechado de TV. Eu duvido que ele saia, então é impossível. É crime impossível furtar em shopping. Mas é possível, é óbvio que é possível. Só o sujeito muito desatento não ia perceber que esse crime acontece. Então a jurisprudência retrocedeu e disse, não, é possível, vai se consumar quando ele tem a inversão da posse desse objeto. Então, tem uma riqueza jurisprudencial no furto muito grande. E também como é um crime de caráter social, furto é um crime de caráter social, né? Uhum. Existe uma criação jurisprudencial no sentido de, e se eu furtar algo ínfimo? Tá, eu furtei, mas furtei um batom garoto. Ah, não, então o direito penal nesse caso não vai se aplicar, não. O princípio da insignificância, a tipicidade material, não tem por que o direito penal prender esse rapaz nesse sentido e tal. Aí se diz, mas e se ele for reincidente? Porque ele pode todo dia então furtar um batom garoto. Você vai incentivar a criminalidade? Aí a jurisprudência já começa a dizer, não, veja, nesse caso então não cabe. Né? Então você já começa a ter jurisprudência aqui do STF dizendo, não, para o reincidente não se aplica. Mas existe jurisprudência do STJ, que elas coexistem, embora não sejam harmônicas nesse sentido, dizendo, não, se aplica sim, porque o que é insignificante, olha que lindo debate, o que é insignificante não é quem fez, é o que é feito. Então, se o pior de todos os criminosos subtrair um batom garoto, o que a gente está chamando de insignificante é a subtração do chocolate, e não a pessoa dele. Então, pouco importa se é reincidente ou não. E aí você vê uma jurisprudência crescente naqueles crimes que são reiterados, né? É muito bonito, é muito bacana isso. As penas alternativas são muito bem-vindas para essas situações, né? São, e elas existem. O crime de furto admite um instituto chamado suspensão condicional do processo, que, na prática, termina funcionando como uma imposição de pena alternativa antecipada. Se diz, olha, eu paro esse teu processo aqui por um crime de furto simples, em troca você fica de banho-maria entre 2 e 4 anos, a gente chama isso de período de prova, se submetendo a algumas condições. Então, você não pode mais frequentar inferninhos, você não pode mais... E aí, uma vez, um cliente meu virou para mim e disse, mas, doutor, eu não frequento inferninhos, não. Eu disse, mas a partir do momento em que te proibirem, vai dar uma vontade louca de frequentar, né? Porque existe essas estruturas. E aí, passado o período de prova, se ele mostrar que teve um convívio social correto, extingue-se o processo, extingue-se a punibilidade, ele não perde a sua primariedade, nada. Bom, então existe sim o papel. Agora, não são todos os crimes contra o patrimônio que vão admitir isso. Os mais severos, nem de longe, admitem uma suspensão condicional do processo ou mesmo penas alternativas, em especial os que têm violência ou grave ameaça. O roubo, extorsão mediante sequestro, esses podem chegar em patamares elevados até a categoria de hediondez. Então, latrocínio é hediondo, extorsão mediante sequestro é hediondo de qualquer forma, extorsão, que chamam de sequestro relâmpago, né? Extorsão qualificada, extorsão comum qualificada pela privação da liberdade com resultado morte pode vir a ser considerada hediondo por alguns autores e tal. Então, você vê um crime hediondo mesmo. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Saber Direito Debate dessa semana. É um instante. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate. Hoje tendo o prazer de receber o doutor Rodrigo Almendra. Doutor, o que lhe levou para essa linha do direito? Direito penal, especialmente? Eu acho que o amor pelo direito quente. Existem diversos ramos do direito, obviamente, existem aqueles que exigem do sujeito uma maior quantidade de frieza, talvez um raciocínio matemático,
Mas existem aqueles direitos que são muito vivos. E o que realmente me faz gostar do direito penal é a possibilidade de um abraço sincero de um sujeito inocente que você tira de uma unidade penitenciária. Isso não tem preço, honorário não paga. A família agradecendo não paga, o abraço dele não tem preço. Isso só o direito penal proporciona. Talvez o direito de família consiga ser tão quente quanto o direito penal em algum momento, como restituir à mãe um filho indevidamente subtraído pelo pai. Talvez aquela devolução, aquele ato, esse abraço de uma criança que reencontra a mãe, que no caminho abraça um advogado, esse eu nunca recebi. Eu imagino que para o advogado de direito de família seja um prêmio acima de qualquer outro. Mas o abraço de libertar um inocente ou o abraço de fazer uma justiça, esse eu já recebi alguns e esse não tem preço. Essas informações chegaram para o senhor na graduação? Não. Na graduação, a gente vê o direito como um todo indivisível e não tem essas particularidades. Não vai ter essa alegria, até porque eu tive pouquíssimos professores advogados militantes, né, que amassem a advocacia e que não pensassem em fazer outro senão a advocacia. Eles normalmente empreendiam em concurso público ou na academia propriamente. Tinham muitos professores, tipicamente professores, né, sem nenhuma outra profissão correlata. Então, isso veio com a experiência. Claro, existe um prazer grande em recuperar um carro de um credor que vendeu um veículo e não recebeu? Existe, mas ele não vai se comparar nunca, né, a uma boa pena, a uma dosimetria bem feita, né? O próprio prazer de peticionar em direito penal é diferente. O embargo de declaração para suprir uma omissão em uma sentença penal é mais prazeroso de se desenhar, de se pensar, de se escrever, na minha opinião, do que o embargo de declaração para rever uma alíquota de um determinado imposto ou porque uma indenização a respeito de um determinado aspecto passou desapercebida por um juiz civilista. Então, esse ramo me encanta. Agora, isso você passa hoje para os seus alunos? Passo. Eles sabem que eu sou apaixonado pelo que eu faço, eles têm essa nítida noção. E eu acho muito difícil não ser. Porque, e aí tem um aspecto que eu bato muito em sala de aula, em especial nas turmas de prática, a gente não pode confundir o advogado criminalista ou estudante de direito penal com o criminoso. Né? O fato de você ser advogado e trabalhar em direito penal não te torna cúmplice da criminalidade, se você souber diferenciar até onde vai os limites da advocacia. Advogado criminal não é aquele que leva recado para preso, nem que leva dinheiro, nem que leva remédio. Eu lembro recentemente de um rapaz que chegou para mim, na verdade uma moça, disse, leva esse remédio para fulaninho que está preso. Eu disse, não. Mas doutor, o que é que lhe custa? Eu disse, me custa tudo. Na verdade, me custa tudo. Eu não queria dizer para ela o meu pensamento. Mas o que eu queria tentar dizer para todos que estão assistindo é que eu não sou químico, eu sou advogado. Então, o que é que me garante que aquilo ali não são drogas? Eu estou servindo de mula. Quem sou eu para saber? Então, eu sei até onde vai a minha profissão, e minha profissão não corresponde a entregar objetos a preso. Então, eu não vou por aí. Se você souber diferenciar os limites da sua profissão e trabalhar de forma técnica, eu acho uma das profissões mais belas e gratificantes do planeta. A partir do momento em que você passa a exercer uma profissão no sentido de servir de mula, servir de moleque de recado, ou advogar em cima não da técnica, mas da política, ela vai se tornar desgastante, cansativa, e com o tempo você vai dizer, por que não fazer outra coisa, né? O senhor já pegou caso que lhe deu algum desgosto? Já. Os primeiros, em especial, os primeiros casos me deram muito desgosto porque eu acreditava em uma sinceridade que depois eu passei a desconfiar. Então, hoje em dia, o sujeito que me diz, eu não fiz, para mim, não necessariamente ele está falando a verdade para o advogado. É porque na graduação, de alguma forma, a gente aprende que deve sempre se falar a verdade para o advogado, como se não se mentisse para o advogado. Não minta para o seu psicólogo, não minta para o seu advogado, não minta para o seu médico. Mas eu acho que com o tempo a gente mente para o psicólogo, para o advogado e para o médico. Esconde a doença do médico, por algum motivo que eu desconheço, mas esconde, talvez porque não queiram receber uma carga de remédios muito grande. Mente para o psicólogo, vai que o psicólogo vai achar que você é louco, já pensou? Mas em especial se mente para o advogado. Mente para o advogado por 1 milhão de motivos, mas se mente. E eu não tinha essa consciência, achava que o sujeito tinha realmente feito de uma forma diferente e aquilo me decepcionou muito. Hoje, você começa a ver a sua profissão com os limites da natureza humana. Então, você vai falar com o indivíduo, sabe que ele pode ter vergonha de você, ele pode não confiar em você. Então, ele não tem motivo para lhe falar a verdade e talvez ele não venha falar a verdade nunca. E a depender do perfil dele, e aí existem vários perfis humanos, pode ser que ele tenha esquecido já da verdade. A sua abordagem muda hoje? Já analisando por esse lado, entendendo a fragilidade do ser humano?
Muda, sem dúvida. Você passa a analisar o indivíduo humano como um objeto de amor, mas sem a afetação emocional. Digo isso para os meus alunos, e, inclusive em júri, né? Quando se monta o conselho de sentença, o conselho de sentença a gente acredita que ele tem uma tendência de condenar. Se sentou ali, você é culpado, então é um conselho de condenação, não é um conselho de sentença. Eu costumo brincar com eles quando o promotor de justiça do outro lado fala que o Brasil é um país de leis fracas, que deveria ter pena de morte, que é um país fragilizado penalmente. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: olha, se você tem um cão em casa, um cachorro, e seu cachorro morde o vizinho, né? Você se ama muito o cachorro, você não mata. Você não mata o cachorro, você prende o cachorro, enjaula o cachorro. E é curioso, porque se você entender um pouquinho de animais, você vai dizer o seguinte: e o cachorro vai passar quanto tempo preso? Passar 5 anos preso. Para um cachorro é muito tempo, né? É muito tempo para um cachorro. Mas depois de 5 anos, você vai começar a soltar aos pouquinhos, passear com ele lá na guia e tal, para ver se ele se readaptou. Agora, o indivíduo humano praticou um ilícito. O indivíduo humano mordeu alguém, né? Fazendo analogia humano com cachorro. Você vai matar o humano? Bom, se você gosta tanto de cachorro que não mata um cachorro, quem sou eu para não gostar do ser humano ao ponto de querer matá-lo? Não, eu gosto tanto do ser humano, não daquele específico, daquele outro, mas eu gosto tanto da espécime humana que eu não gostaria de vê-lo morrer. Então ele vai ter que ser detido. Agora, ele não vai poder passar tantos anos preso e depois ser posto na rua porque ele não vai ter comprovação nenhuma de se readaptou. Por isso existe a progressão de regime. Então você começa a analisar, dentro da sua pergunta, o indivíduo diante das suas fragilidades, a necessidade de progredir, a necessidade de correção, da capacidade de arrependimento. Começa a estudar diante disso das novas tecnologias, o que é uma psicopatia, o que é um exame de ressonância magnética funcional. Pedofilia tem cura, pedofilia se corrige. Você começa a analisar crimes de conotação seríssima e até que ponto você, como advogado criminalista, está fazendo um bem em apresentar uma defesa técnica nessa linha ou nessa outra linha. Isso é muito importante, para que você possa dormir depois. Você se apaixonou pelo direito assistindo sustentação oral em filmes? Porque... Acho que que momento chegou? Pela paixão pelo direito penal? Eu acho que o direito penal não passa pela oralidade, pelo menos minha paixão não passa pela oralidade. Eu tive poucos exemplos de bons oradores em direito penal, né? Você vê bons oradores fazendo sustentação oral nos tribunais em direito tributário, eles são impressionantes. E oradores fantásticos no direito do trabalho. Eles falam divinamente bem essas pessoas. Em direito penal, você, em júri, em sustentação oral no júri, que você vê muito, infelizmente, eu fico muito triste, é teatralidade. É o sujeito que se sente brilhante por ser capaz de confundir o seu interlocutor com raciocínios falaciosos e teatrais. Ele se acha brilhante por isso. Na verdade, para quem entende do que ele está fazendo, ele não é nada. Ele é quase um ator circense. Né? Eu costumo dizer que o advogado ele tem que ser extremamente técnico, extremamente racional, e que qualquer falácia utilizada, se ele encontrar um oponente à altura, ele é desmontado, ele é humilhado em uma sessão de júri. Então, o advogado que chora e que se deita no chão, se ele pegar um promotor minimamente inteligente, e ele vai encontrar isso porque eles são muito bem preparados, vai dizer: senhores, membros do Conselho de Sentença, vocês têm diante de vocês um palhaço. Eu sou um técnico, eu estou aqui para falar a verdade, o sujeito está ali para deitar no chão, vocês vão confiar em quem? Você desmonta de tal forma esse orador que não é técnico, que ele talvez tenha se arrependido daquele dia em especial da profissão que ele fez. Então, eu acho que a oralidade ela é muito importante, mas no sentido do convencimento, de você racionalizar. É assim, premissa maior, premissa menor, síntese. Premissa maior, premissa menor, síntese. Premissa maior, síntese. Logo, nós podemos concluir que, ou pelo menos ficar na dúvida que. E aí você passa para o próximo ponto. Eu acho que isso não encanta como o circense, porque você não grita nem se esgoela, mas convence. E o propósito não é enganar ninguém, não. Esse é o ponto principal. Se fulaninho matou, a hombridade está em assumir que ele matou. Matei. A hombridade maior está em se arrepender porque matou. E o supra-sumo, que é a finalidade do direito, é que ele não mate mais. Então, a partir do momento em que o advogado chega e diz, sabendo que fulano matou, fulano assumindo que matou, ele dizendo que matou, e o advogado diz: não, eu tenho uma tese para você e a sua tese é negar a sua autoria. Você não matou, o advogado está na contramão daquilo que ele jurou um dia fazer. E enquanto o sujeito quer mostrar arrependimento e teria inclusive uma pena menor pelo arrependimento, o advogado vai terminar propiciando uma condenação com a pena maior.
por vaidade, muitas vezes, para dizer que teve a tese de defesa, quando, na verdade, a principal tese de defesa passava pela teoria da pena e não pela teoria do crime. Perfeito. Nós vamos para mais um rápido intervalo, último intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o terceiro bloco do programa Saber Direito Debate dessa semana. Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate, recebendo o professor Rodrigo Almendra. Professor, vamos aos livros que o senhor havia separado hoje para mostrar para a gente? Trouxe dois. Um em homenagem àqueles que estão iniciando o estudo de direito penal e outro àqueles que querem avançar um pouco nesse estudo. Esse que o senhor segura é um livro um pouco mais avançado. Gosto, adoro, sou apaixonado por Pierangeli. Ele tem uma vantagem de trazer o direito penal de forma extremamente racional e histórica. Então ele começa, olha, o crime de furto tem um nascedouro aqui, se desenvolveu assim, nas ordenações manuelinas filipinas e afonsivas foi dessa forma, depois no Código Penal Imperial foi dessa, e a gente chegou ao momento que é hoje. Se você faz uma abordagem histórica dessa forma, você permite o entendimento do crime, não a memorização do crime. E aí depois ele vai, olha, o objeto do crime é assim, os sujeitos são esses, e a jurisprudência entende que é assim, que é assim, que é assado, eu discordo, mas também tem aquele que fala assim, assado. Ao final, o aluno tem uma abordagem extremamente ampla daquele tipo penal. Ficou cansativo? Ficou extremamente cansativo, mas ele é muito completo. Ele dá uma segurança que, para quem está na dúvida entre a opinião de Beltrano e de Cicrano, ele é um excelente voto de Minerva. Então, é um livro que eu recomendo demais. Além disso, a editora é uma clássica. E o outro livro que eu trouxe, o livro de Rogério Greco, também é muito bom. Greco é um sujeito extraordinário e muito humilde. Eu não sei se a expressão humilde sai no sentido que eu quero colocar, mas existem alguns autores que, devido à vaidade, são tão prolixos e difíceis de se ler que a leitura não se torna boa, nem mesmo fácil. Greco é um gênio do direito penal, mas ele é muito humilde, então ele escreve de forma muito fácil. É muito gostoso ler o livro dele. E se a gente puder folhear o livro, se o senhor puder abrir, para o senhor verificar e os alunos puderem verificar, tem uma característica nele. O livro foi escrito em duas cores. Ele é escrito em preto e vermelho, nenhuma apologia a time de futebol, mas o vermelho é jurisprudência e o preto é dispositivo de lei, né? Dispositivo de lei não, dispositivo de doutrina. Então, no caso aqui nós temos muito de amarelo também. Né? Mas são minhas anotações, o livro é tudo riscado. Você teve sorte de não ter pego uma página toda... né, meladas com anotações minhas. E o que é que acontece? O sujeito, de repente, está estudando em casa e ele pensa assim, bom, eu já sei bem a respeito do crime de infanticídio. Ele não vai ter que ler de novo o que é um estado puerperal, o que é um sujeito ativo, o que é um sujeito passivo. Ele, na verdade, ele só quer aquela jurisprudência sobre infanticídio, ele só quer a atualização. Então, ele vai na parte vermelha do artigo 123, que é quem fala de infanticídio, e vê só a jurisprudência. Isso economiza um tempo do estudante impressionante. Bom, então vamos ao método de estudo. O senhor faz essa marcação com que finalidade, depois volta e relê só as partes que marcou? Como é que funciona isso? Eu marco, na verdade, aquilo que eu pretendo replicar em sala de aula. Eita, essa informação aqui é importante. Seria bom não deixá-la de ver em sala de aula. Eu acho interessante. Para o aluno que não é professor, a marcação é útil para fazer resumos. Porque existem diversas formas de memorização. Vamos partir da premissa que estudar seja uma forma de aprender o conteúdo que aí está para replicar em uma prova ou replicar na vida prática. Então, como é que eu vou memorizar essa informação? Bom, uma forma é repetir. Repetir. A repetição alcança um pedaço da sua massa encefálica que, mesmo que se você sofrer um acidente de carro e ficar com amnésia, ela não some. É curioso, você sofreu um acidente, está no hospital, como é seu nome? Não sei. De onde é que você é? Não sei. Quanto é 5 vezes 6? 30. Como é que ele sabe quanto é 5 vezes 6? Porque é um setor diferente da mente. Tanto que ele repetiu a tabuada, chegou a um momento diferente. Então, você pode marcar para repetir. A outra forma é associar. Então, se você um dia já foi assaltado, sofreu um crime de roubo, talvez assistindo aula sobre a diferença entre roubo próprio e roubo impróprio, você diga, o meu foi próprio. Nunca mais você vai esquecer o que é um roubo próprio, porque você vai associar a um sentimento. Daí a gente brincar dizendo que a maioria das pessoas lembram o que faziam no dia em que houve o atentado do World Trade Center, porque você associa a um sentimento, a um episódio da sua vida. Mas não necessariamente você lembra o que fazia no dia 11 do mês passado. Né? Então, porque talvez não tenha nenhum grande sentimento atrelado àquele dia 11. Bom, então a marcação é interessante para
a repetição, até porque pedir para que o aluno repita o Código Penal seja vítima dos crimes do Código Penal ou os pratique, não convém. Então, você marca e depois você repete, fazendo resumos seus e aquilo fixa mais tempo na sua mente. É bem legal. O senhor entra em método de estudo, muito em ética. Quanto mais você sai do que seria a primeira obrigação de um professor? Além do aspecto de ético. passar conteúdo, né? Sem dúvida. Em especial, direito penal. Direito penal. O professor de direito penal ele tem que estar o tempo inteiro mostrando que ele pode ser um jurista, criminalista e ético. Do contrário, o seu aluno vai acreditar que a profissão é uma profissão de criminosos togados, né? Então, o discurso da ética e o discurso da técnica, eles têm que andar constantemente juntos. Por outro lado, o discurso da metodologia de ensino, ela é fundamental porque em um universo de concursos públicos, de exames de ordem e de provas, é muito comum que o aluno caia no conto do vigário. Tivemos aula hoje sobre estelionato, né? Falar em estelionato educacional. Então, fala-se muito em, eu vou te dar um processo mnemônico fantástico para você memorizar os crimes hediondos. Genep atestou que o Rolex é falso. Eu acho que isso é muito bonitinho, mas funciona a curtíssimo tempo. E eu não imagino em concurso público caindo uma frase dessa. Mas é muito comum que em didática se utilize de técnicas para mostrar para o aluno que, olha, se você estudar comigo, eu tenho uma frasezinha feita, eu tenho um bisuzinho aqui legal, eu toco uma musiquinha nesse violão aqui, e isso é muito bacana para você memorizar, viu? Venha comigo, que me siga aqui, seja o meu seguidor, que você vai memorizar fácil direito penal ou qualquer outro ramo do direito. O que não se fala é que esses processos mnemônicos, o palácio da memória e que outras técnicas de memorização, se não forem repetidas ou associadas a um evento prático, elas não têm uma duração de longos anos. Então, eu não imagino, em uma entrevista com os ministros do STF, você perguntar como é que eles memorizaram um crime de receptação. Eles falaram, foi um processo mnemônico. Dificilmente não foram. Eles repetiram tanto aquilo ali que incorpora-se ao patrimônio cultural deles de uma forma indiferenciável. Então, é sempre bom você reforçar para o aluno essa mensagem do modo correto de se estudar, porque a profissão dele está começando agora. Então, ele vai precisar daquela informação daqui a 10 anos, e não para a prova da semana que vem apenas. Perfeito. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na TV Justiça. E nós vamos encerrando aqui o programa Saber Direito Debate. Muito obrigado pela sua audiência também. Até o próximo programa. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.